vai dar mais um início. Vou pedir aqui o Mário para iniciar a gravação. O Mário não apareceu aqui não, tá gravando já? Sim, professor. Começou a gravar já. Perfeito. Então, lembrando a todos que estamos gravando, gostaria de cumprimentar os presentes, agradecer a doutora Cláudia por ter aceitado o convite para partilhar conosco suas experiências acerca da temática, né? Tratamento das exposições a produtos corrosivos cáusticos. Gostaria de reforçar para vocês que qualquer sugestões ou críticas ao SIG de Toxicologia Clínica, escrever aí para o meu e-mail, camiloguidoni@uel.br. Também reforçar para vocês que durante a palestra, por favor, mandem dúvidas no bate-papo público ou em perguntas. Ao final da exposição, nós iremos discuti-las. Enfatizo que essas lives são promovidas pelo SIG de Toxicologia Clínica, via RUT, Rede Universitária de Telemedicina. E hoje, então, nós contamos com a presença da doutora Cláudia Princhak, e a doutora Cláudia vai falar sobre o tratamento das exposições a produtos corrosivos cáusticos. A doutora Cláudia, ela é médica plantonista do Ciatox da Bahia, gastroenterologista e hepatologista, sócia titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Doutora Cláudia, novamente, muito obrigado por ter aceito o convite. Passo a palavra para suas colocações. Muito obrigada pelo convite, Camila. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, né, que acaba sendo uma interface entre o meu lado toxicologista e o meu lado gastroenterologista. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as intoxicações por cáusticos. Por que é importante a gente falar sobre esse tema? Então, partindo já de dados mundiais, né, quando a gente olha os dados levantados pelo Centro de Toxicologia dos Estados Unidos, eles tiveram em torno de 60 mil casos ano de injeções de produtos cáusticos. Felizmente, a grande maioria dessas injeções são de água sanitária, então 48 mil casos. No entanto, eles têm também registro de ingestões de outros ácidos e outras bases mais fortes, com 30 fatalidades em média ao longo do ano. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e na Europa, as ingestões de bases de produtos alcalinos são mais prevalentes do que as ingestões de ácidos. E quando a gente avalia a faixa etária pediátrica, a gente tem mais acidentes em meninos do que em meninas. No Brasil, dados do Cinetox, em 2017 nós tivemos 4.761 casos de ingestão de domes sanitários e 2.992 casos de ingestão de produtos químicos industriais, sendo que hoje os domes sanitários são a terceira maior causa de intoxicação no Brasil e tem maior concentração de acidentes na faixa etária pediátrica. Quando a gente tem as ingestões por cáusticos, a gente tem dois grupos principais de vítimas. A gente tem as crianças com idade em torno de 2 a 6 anos, em que ocorre uma ingestão acidental. Então, eles pegam em casa por conta da cor, acaba chamando a atenção daquela criança, e aí ela ingere aquele produto. Nessa faixa etária, essas injeções acidentais tendem a ser um pouco menos graves devido à quantidade. Então, como é uma ingestão acidental, a criança bota na boca, sente que o gosto é ruim, tende a não ingerir uma quantidade maior. E geralmente esses produtos que a gente tem em casa tendem a ter ser mais água sanitária, produtos com concentração um pouco menor. Então, com isso, a gente acaba tendo acidentes um pouco menos graves. No entanto, a gente pode ter acidentes graves sim, e quando a gente tem acidentes graves nessa faixa etária pediátrica, atentar também para a possibilidade de violência. A outra faixa etária de vítimas desses acidentes são os adultos, entre 30 a 40 anos, geralmente por exposição por tentativa de suicídio, são pacientes com transtornos psiquiátricos subjacentes, e que, como são tentativas de suicídio, eles geralmente escolhem, né, uma substância com maior potencial corrosivo e ingerem quantidades maiores. Então, há uma tendência de ter acidentes mais graves nessa faixa etária. Quando a gente tem ingestão de bases de substâncias alcalinas, o principal sítio de lesão é o esôfago. A gente pode ter lesão em todo o trato gastrointestinal, mas o principal sítio de lesão é o esôfago. Geralmente, elas têm uma consistência um pouquinho mais viscosa, então o paciente que ingere e esse líquido ele fica mais tempo em contato com a mucosa esofágica. Além disso, pelo próprio mecanismo de ação da lesão gerada pelos álcalis, a gente acaba tendo uma lesão esofágica mais profunda. Ele faz uma necrose do tipo necrose de liquefação. O que isso quer dizer? É que ele vai aprofundando nas camadas, né, mucosa, submucosa,
até chegar na camada mais profunda e, finalmente, essa base ser neutralizada. Isso vai levar a uma trombose vascular naquela região, a inflamação aguda da mucosa, que vai evoluir com intensa descamação e ulceração. E, posteriormente, no processo de cicatrização com a deposição de colágeno, a gente pode levar à formação de estenoses. Outra questão que faz com que haja essa predileção dos álcalis das bases para lesão esofágica e não a lesão gástrica é que parte desse conteúdo alcalino ao chegar no estômago é neutralizado pelo pH gástrico, então isso acaba reduzindo um pouco esse grau de lesão. No entanto, não é impossível, como eu falei, ele pode gerar lesão em todo o trato gastrointestinal. Essa lesão gástrica ela vai acontecer principalmente quando a gente ingere uma quantidade maior, um volume maior de bases, então principalmente aqueles pacientes vítimas de tentativa de suicídio. E lesão duodenal também pode acontecer em 30% dos casos. Então, primeiro acontece mais lesão esofágica, depois gástrica e, por fim, duodenal. Já os ácidos, não. O principal sítio de lesão deles é o estômago. Por quê? Porque eles fazem um tipo de lesão chamado necrose de coagulação. Então, é formado uma escara no esôfago. Então, acaba que essa lesão não aprofunda tanto quanto a necrose de liquefação. Além disso, eles causam bastante dor na injeção na cavidade oral. Então, a gente acaba tendo um lado bom e um lado ruim disso. O lado bom é que as quantidades ingeridas tendem a ser menores. Um lado ruim disso é que o paciente tem um pouco mais de hesitação no momento da deglutição. Então, você tem uma chance maior, mais tempo de contato desse ácido com a mucosa oral e com as vias aéreas, uma chance maior de aspiração e uma chance maior de lesão de via aérea. Além disso, ele também causa mais lesão no estômago, porque assim os álcalis, como eu falei, eles tendem a ter formulações mais viscosas, então eles ficam mais tempo em contato com o esôfago. Os ácidos tendem a vir em formulações mais líquidas, então eles descem mais rápido para o estômago. Ao chegar no estômago, esse ácido, ele gera uma lesão da mucosa e como estímulo você tem um piloroespasmo. Então, a saída do estômago, ela fecha. Então, você acaba tendo uma redução dessa drenagem desse ácido para dentro do duodeno. Então, ele fica mais tempo preso dentro do estômago, principalmente pela questão da gravidade, depositado na região do antro gástrico, que é a região que mais sofre lesão pela intoxicação por ácidos. Alguns fatores vão levar a gente a ter acidentes com padrões diferentes e com gravidades diferentes. Um dos fatores principais na gravidade do acidente é a concentração e o volume ingerido. A concentração por quê? Porque para a gente ter lesões geradas por substâncias alcalinas, essa substância geralmente tem que ter um pH acima de 11,5, 12. Um pH abaixo disso não costuma gerar lesão. E para a gente ter lesão por substâncias ácidas, essa substância tem que ter um pH menor do que 2. Então, um pH maior do que isso, nessa faixa entre 2 e 11,5, geralmente não causa lesões tão graves. Então, é importante quando o paciente chega para você saber exatamente qual foi o ácido que ele ingeriu ou qual foi a base que ele ingeriu e tentar buscar qual é o pH daquela substância para você conseguir predizer o grau de lesão. Felizmente, a maior parte das substâncias que a gente tem dos nomes sanitários, como alvejantes, a água sanitária, né, os detergentes, os fosfatos, eles têm um pH entre 9 e 11. A água sanitária tem um pH em torno de 11, por exemplo. Então, geralmente, a gente tem lesões mais leves, mas atentar também para o volume ingerido, volumes maiores, mesmo que a concentração, o pH não seja um pH tão de alto risco, podem levar à lesão também. Outra coisa que vai influenciar é a forma de apresentação daquele produto. Então, quando a gente tem um produto de apresentação sólida, por exemplo, aquelas pastilhas para você usar na máquina de lavar, que tem uma apresentação sólida, pastilha de cloro para piscina, esse sólido, ele fica mais tempo na boca, então você tem mais lesão em boca, mais lesão em faringe, e acaba parte sendo deglutido, você também pode ter lesão em esôfago. Quando a gente ingere produtos em pó, essa acaba pode ter um pouco de aspiração e mais tempo também dessa substância na cavidade oral, levando a mais lesão de vias aéreas. Produtos líquidos vão levar mais lesão em esôfago e estômago. Inalação de vapores pode levar a queimaduras de vias aéreas. Então, a forma física do produto também influencia no grau de lesão que você espera. Aqui só um parêntese especial para a gente falar das baterias de relógio.
As baterias de relógio são consideradas urgências endoscópicas, ou seja, quando o paciente chega com a bateria de relógio, a gente tem que ir correndo para fazer endoscopia. Por quê? Porque a lesão ela pode ser muito precoce. Com 4 horas depois da ingestão de uma bateria de relógio, você já tem queimadura, e com 6 horas você já pode ter uma perfuração. O mecanismo de lesão, a gente tem 3 mecanismos possíveis. A liberação de substâncias alcalinas pela bateria, pode gerar lesão naquela mucosa. Além disso, você pode ter uma condução de corrente elétrica no local, formando uma queimadura elétrica naquele local. E a bateria, né, ela é cilíndrica, então, por exemplo, em crianças, quando ela fica impactada em esôfago, você pode também ter necrose e lesão por pressão, assim como moedas, outras substâncias, outros componentes que fazem pressão naquela região. E como é que vai ser essa cascata, né, da mucosa? Como é que essa mucosa vai responder? Então, logo que você ingere que o paciente ingere o ácido ou a base, você tem uma lesão tecidual. E em 24 horas a gente vai ter hemorragia, trombose, inflamação e edema daquela mucosa. É nesse momento, né, entre a lesão tecidual e essa fase inicial que acontecem as queimaduras graves e a perfuração. E aí vai começar o processo de cicatrização. Com 1 semana, aquela mucosa ela é colonizada por fibroblastos, há um desnudamento da mucosa morta, né, daquela área que sofreu lesão, e formação de tecido de granulação. Com 10 a 15 dias, há início da reparação esofágica, o esôfago começa a ser reparado, e uma epitelização completa ocorre em torno de 6 semanas, com retrações cicatriciais e estenoses formadas a partir de 3 meses. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que nesse processo de cicatrização da mucosa, a motilidade esofágica ela pode ser prejudicada. Isso aumentar a chance de o paciente ter refluxo, né, ter doença do refluxo, e esse contato com o ácido acaba piorando esse processo de formação de fibrose e de estenose. Do ponto de vista patológico, a gente classifica as lesões como 1º, 2º e 3º grau. As lesões de 1º grau, a gente tem uma lesão da mucosa. Então, é uma lesão restrita a essa camada mais superficial. A mucosa ela vai ficar com eritema, com edema, pode ter áreas de hemorragia, mas ela vai cicatrizar descamando, sem a formação de fibrose. Então, você não vai ter a formação de estenoses. As lesões de 2º grau, elas já vão para a submucosa, elas já são mais profundas. Então, elas vão se apresentar também com ulcerações, com exudatos, com bolhas, e podem sim produzir fibrose e estenose. E as lesões de 3º grau, elas já são lesões bem profundas, com úlceras profundas, descoloração e risco de perfuração. Do ponto de vista endoscópico, a gente classifica as lesões conforme essa classificação de Zargar. Como é que é essa classificação? Vou mostrar aqui com as fotos que eu acho que fica mais fácil. Aqui na primeira foto, né, na foto A, a gente tem um Zargar 1. O que é o Zargar 1? Zargar 1 a gente tem só eritema, enantema dessa mucosa, a gente não vê outras lesões maiores, a mucosa fica demaciada e hiperemiada com esse enantema. No Zargar 2A, que é a figura B, a gente tem uma intensificação desse eritema e desse enantema, e a gente tem o surgimento de erosões, vocês estão vendo esses pontinhos branquinhos aí na mucosa, isso são erosões da mucosa. A figura C é um Zargar 2B, então, a gente já vai ter na progressão, a gente tem os achados do 2A, mais intensificados, e a gente começa a ter ulcerações. Vocês estão vendo aqui que a gente tem ulcerações nessa mucosa. O Zargar 3A, a gente já começa a ter necrose. Aqui a setinha está apontando áreas focais de necrose da mucosa. E no Zargar 3B, a gente já tem áreas de necrose extensas. A lesão também pode ser a lesão causada por cáusticos, ela também pode ser classificada pela tomografia. A tomografia subdivide em grau 1, grau 2 e grau 3, sendo que o grau 1 é um paciente que tem um aspecto normal na tomografia. No grau 2, a gente já tem um esôfago com borramento da gordura adjacente, estão mostrando o processo inflamatório, e a gente já tem um aumento do realce dessa parede esofágica, mostrando também associado a um processo inflamatório. E no grau 3, a gente já tem um esôfago que não realça nada. Então, é um esôfago com necrose transmural. Então, toda a parede foi necrosada. E aí, somando essas duas classificações, a classificação de Zargar com a classificação tomográfica, a gente vai classificar as lesões em lesões de baixo grau ou lesões de alto grau.
As lesões de baixo grau são aquelas que na endoscopia são ZARGA1 ou até no máximo ZARGA2A, e tem uma tomografia normal, uma tomografia grau 1. As lesões de alto grau são lesões que na endoscopia vão ser ZARGA2B, então elas já têm ulcerações, até ZARGA3A, 3B, então ou vai ter ulcerações ou já vai ter áreas de necrose. E na tomografia, elas vão ser grau 2, então já vão ter reborramento de gordura, aumento de realce, ou grau 3, com aquela necrose transmural. Como é que então, o paciente chegou para a gente com essa história de ingestão de um corrosivo, de um cáustico. O nosso primeiro passo é a gente conseguir diferenciar as lesões que são graves e as lesões que são leves. O que vai auxiliar a gente nisso? Primeiro, coisa mais importante, a anamnese. Então, a gente saber qual foi o agente que esse paciente ingeriu. Idealmente, a gente procurar o pH desse agente, né? Porque o pH vai influenciar muito no grau de lesão. Então, por exemplo, a água sanitária, que a gente sabe que tem um pH em torno de 11, a gente já sabe que não vai ter já não tem uma lesão tão grave. Uma soda cáustica, que a gente sabe que já tem um pH na faixa etária, na faixa de 11,5, 12,5, a gente já sabe que vai fazer uma lesão maior. O tempo que o paciente, entre a ingestão e o paciente chegou na emergência, e o tempo que o paciente ficou ingerindo também, o volume ingerido, que é muito importante, se houve ingestão de outras substâncias conjuntamente, se esse paciente tem comorbidade, se está gestante, então isso tudo tem que ser levantado na anamnese. E o exame físico também detalhado, com inspeção da orofaringe, para você procurar lesões, queimaduras em orofaringe, inspeção da hipofaringe, procurando também queimaduras, avaliar o pescoço para ver se houve queimaduras, os pacientes derramam sobre ele mesmo, pode ter queimadura em pele, procurar também áreas de enfisema subcutâneo, que vai sugerir perfuração, avaliar o abdômen do paciente, se tem sinais de irritação peritoneal, que também vão sugerir perfuração. Então, o exame físico é bastante importante também. A tomografia, idealmente, todos os pacientes devem realizar a tomografia, isso principalmente na faixa etária adulta, isso não é tão validado na faixa etária pediátrica, mas a tomografia na faixa etária adulta já é bem validada, com a ideia de avaliar principalmente se houve um acometimento transmural, então, que é aquele grau 3, né, da tomografia. Houveram alguns estudos comparando tomografia com endoscopia. Esse estudo de Ryu, ele propôs que a tomografia poderia ser superior à endoscopia por conta dessa capacidade de avaliar uma lesão transmural. No entanto, os estudos subsequentes não mostraram superioridade da tomografia, a endoscopia ainda foi superior, mas você tendo as duas na mão, isso te ajuda a guiar melhor a sua conduta. E aí chegou o paciente, eu vou avaliar esse paciente, né? Coletei história, fiz o exame físico. E aí eu tenho um paciente assintomático que ingeriu uma quantidade pequena e de um produto que eu sei que foi um produto de baixo risco. Esses pacientes na faixa etária adulta, eles não precisam ser avaliados, eles não precisam ser mantidos em observação. Eles podem receber alta, podem ter uma alta precoce. Na faixa etária pediátrica, ainda assim, mesmo sendo pacientes assintomáticos, com ingestão de pequena quantidade de produtos de baixo risco, é interessante manter essas crianças por um período de observação de 4 a 6 horas, para avaliar como é que eles vão, quais vão ser as queixas, se vai ter algum sintoma nesse período, porque eles podem ter sintoma um pouco mais tardio. No entanto, esses são os assintomáticos, os pacientes de menor risco. Quando a gente tem pacientes sintomáticos, ou então, quando o paciente ingeriu uma base ou um ácido de alto risco, então que está naquele pH menor que 2 para os ácidos, ou um pH maior que 11,5 ou maior que 12 para as bases, ou então, quando o paciente ingeriu uma quantidade maior do que 200 ml, esse paciente ele tem que ser internado para uma vigilância. A cirurgia de urgência, ela vai estar indicada quando você tiver sinais de perfuração. Então, pacientes com uma dor abdominal muito intensa, com irritação peritoneal, com sinais de peritonite, uma dor retroesternal ou com irradiação para dorso intensa também vai fazer a gente pensar em mediastinite, em perfuração esofágica. Pacientes com enfisema subcutâneo, para a gente pensar também em perfuração esofágica. E pacientes com necrose transmural na tomografia, então com grau 3 na tomografia. Pacientes que têm ingestão de ácidos e de bases, que precisam de cirurgia de urgência, são pacientes com alta mortalidade, com impacto na qualidade de vida a longo prazo. E são marcadores de pior prognóstico, idade mais avançada, a presença de lesões traqueobrônquicas, então aquela base foi aprofundando, atingiu também vias aéreas adjacentes, a gente tem um grau de gravidade maior.
pacientes que precisam fazer esofagectomia de urgência, ressecções mais extensas, e pacientes que chegam já com acidose metabólica, com leucocitose importante, com disfunção renal, são pacientes que têm pior prognóstico. A endoscopia, como eu mostrei para vocês, ela vai avaliar a extensão, né? Se é uma extensão mais focal, se acometeu todo o esôfago e estômago, e vai mostrar também a gravidade, né? Então, a gente consegue fazer aquela classificação de Zargar e ver a gravidade da lesão. Além disso, ela vai ajudar a gente a predizer complicações no curto e longo prazo. Por exemplo, pacientes que têm lesões mais leves, né? Zargar 1 ou até no máximo 2A, então que tem só eritema, enantema, no máximo erosão, eles dificilmente vão evoluir com estenoses. E pacientes que têm lesão de alto grau, Zargar 3B, 80% dos pacientes eles têm alta probabilidade de evoluir com estenose esofágica. A endoscopia, ela deve ser precoce, idealmente realizada entre a terceira e até no máximo 48 horas após a exposição, preferencialmente nas primeiras 24 horas após a exposição. Ela vai estar contraindicada apenas se houver perfuração, sinais de perfuração. E pacientes que têm lesão importante em via aérea, lembrar de intubação orotraqueal para proteção de via aérea antes do exame. A endoscopia, ela idealmente deve ser realizada nas primeiras 48 horas, né? Porque depois de 48 horas, acaba tendo um aumento desse edema, um aumento da hemorragia da submucosa, o que acaba dificultando a realização de uma classificação adequada do grau de lesão, que é importante para a gente predizer a evolução no futuro. E, além disso, esse esôfago ele fica mais friável depois de 48 horas, então o risco de perfuração durante a passagem do aparelho é maior. A endoscopia, apesar dela ter uma resposta boa para a gente contra a extensão, contra a gravidade, ela falha só num aspecto, ela não consegue predizer a profundidade da lesão. Por isso, essa ideia da gente realizar também tomografia. Ela tem dificuldade de dizer se essa lesão foi transmural ou não. Alguns estudos pensaram em avaliar a possibilidade de a gente fazer ecoendoscopia junto com a endoscopia, que é aquele procedimentozinho que a gente tem uma endoscopia com um ultrassomzinho na ponta, que a gente consegue avaliar as camadas mais profundas. No entanto, os estudos subsequentes não mostraram vantagem comparando a endoscopia versus a ecoendoscopia. Então, quando a gente faz a endoscopia e faz a tomografia, a gente tem um paciente com endoscopia normal, uma tomografia normal, uma endoscopia normal, esse paciente pode ir de alta. Quando a gente tem uma endoscopia grau 1 ou então até 2A, né? Junto com a tomografia grau 1, então são aqueles pacientes de lesão de baixo grau. Esses pacientes podem ter uma alta precoce, lembrar da analgesia, e você já pode liberar uma dieta líquida com progressão da dieta a cada 24, 48 horas. Nos pacientes com lesões de alto grau, então ZH, 2B até 3B e tomografia grau 2, esses pacientes vão precisar de vigilância por, no mínimo, 1 semana internados, sendo que você deve repetir a endoscopia se ocorrerem mudanças no quadro clínico, e com 2 meses, esses pacientes devem realizar uma nova endoscopia para acompanhar a evolução do quadro. E se nesse meio tempo o paciente evoluir com sinais de perfuração, então dor abdominal, irritação peritoneal, né, alterações laboratoriais importantes, você deve reavaliar a indicação cirúrgica. Uma coisa importante durante a endoscopia é que quando você faz uma endoscopia e vê Zargar 2B até Zargar 3, 3A, 3B, ou seja, quando o paciente já tem ulcerações na mucosa, é importante passar uma sonda nasointeral durante o procedimento. Essa sonda ela não pode ser passada às cegas, porque o risco de perfuração é grande. E a passagem da sonda nasointeral na endoscopia, ela vai permitir que o paciente tenha um início mais precoce de dieta interal, então você acaba tendo uma via para alimentar seu paciente. E, além disso, essa sonda, ela forma um caminhozinho lá dentro, né? Então, se o paciente evoluir com muita estenose, com uma cicatrização que fecha o esôfago por estenose, você ainda fica com uma via de patência para conseguir passar um fio-guia e fazer uma dilatação no futuro. Lembrar que a alimentação desses pacientes acaba sendo uma questão bem difícil, né? Porque você tem uma lesão importante esofágica. Então, mas lembrar que esses pacientes precisam de dieta. Quando é um paciente que tem uma lesão que você permite você fazer, então, usar H até 2A, que você consegue iniciar uma dieta via oral, líquida, e ir progredindo, isso é o ideal. Quando você não consegue, pelo menos tentar com essa sonda iniciar uma dieta enteral.
E nos pacientes que a gente não consegue, não foi passada a sonda, não tem uma via enteral para ele, iniciar NPT para esse paciente ter uma nutrição. E pacientes com lesões esofágicas muito importantes, avaliar a realização de gastrostomia precoce para você ter uma via também de alimentação. E quando esses pacientes vítimas de injeção por substâncias cáusticas, eles podem evoluir com complicações no futuro. Não é só a lesão aguda, a gente tem também as complicações a longo prazo. As principais complicações são hemorragias, fístulas, complicações pulmonares, estenoses e neoplasias. As hemorragias e os sangramentos ocorrem em 3% dos pacientes. Geralmente ocorrem após 3 a 4 semanas da exposição ao cáustico. O tratamento costuma ser cirúrgico ou por embolização. A gente tem baixas taxas de resposta endoscópica ao tratamento e uma mortalidade que chega até 16% com uma morbidade alta para os pacientes. As fístulas, elas podem, que são comunicações entre estruturas, né? O esôfago pode fistulizar, por exemplo, para a traqueia. Então, são comunicações entre essas estruturas. Elas podem ocorrer em qualquer momento, logo após a ingestão, até anos, meses depois da exposição. As fístulas principais que a gente tem, a fístula traqueoesofágica, que ocorre em 3% dos pacientes. A gente deve suspeitar de fístula traqueoesofágica, pacientes que têm pneumonias, quadro de TR de repetição, e pacientes que têm história de tosse após a alimentação. E essas fístulas, elas podem ser tratadas endoscopicamente através da passagem de uma prótese esofágica para tentar fechar aquela região. Quando a gente tem falha do tratamento endoscópico, essas fístulas também podem ser tratadas de forma cirúrgica. Um quadro dramático é a formação de fístulas aortoesofágica, em que o paciente vai se manifestar com hemorragia digestiva, muitas vezes hemorragia digestiva maciça. Felizmente, isso é muito raro, mas pode ser fatal. Outras complicações possíveis é a pneumonia aspirativa, que vai acontecer em 4% dos pacientes. E a gente tem como fator de risco para a pneumonia aspirativa pacientes com idade mais avançada, pacientes com grau de disfagia, pacientes que ingeriram substâncias ácidas, que não demoraram mais tempo para deglutir, ficaram mais tempo com aquele cáustico na boca, e pacientes em que houve uma passagem inadvertida de sonda nasogástrica na emergência, que a gente sabe que ainda tem lugares que o paciente chega e o pessoal passa a sonda nasogástrica porque acha que é para fazer lavagem nas injeções de cáustico, sendo que isso é algo contraindicado. A gente pode também ter como complicação pulmonar a obstrução de pequenas vias aéreas pela descamação e pela exudação e úlceras e tecidos de granulação que se forma pela lesão, né? Então, a gente tem lesão e aí começa a ter aquela descamação que obstrui, e aí essa descamação vai para baixo, obstrui as pequenas vias aéreas, formando atelectasias recorrentes e pneumonias, e com mortalidade que pode chegar até 60%. Outras complicações são a microstomia, paciente que faz muita queimadura em cavidade oral, e as sinéquias glossopalatinas, então muita queimadura em cavidade oral, ele pode ficar com dificuldade de abrir a boca e com essa língua mais fixa. Para prevenir isso, é importante sempre ficar hidratando nesses pacientes que têm queimadura em cavidade oral, hidratar essa região e estimular o paciente a movimentar a língua para que ela não faça aderência na posição fixa. Os pacientes podem evoluir também com estenose de faringe, principalmente pacientes que fazem quadros parecidos com esse dessa foto, né? Com muita lesão em via aérea, com muita lesão em cavidade oral. Essas estenoses de faringe ocorrem até 7% dos casos. Geralmente, pacientes que têm uma ingestão maior, pacientes que demoram, que têm hesitação para a deglutição, pacientes que gerem ácido, que acaba demorando mais tempo na cavidade oral. Então, esses pacientes que fazem mais lesão nessa região, que têm vômitos induzidos, então que a substância volta e acaba lesionando novamente. E essas lesões, eles vão evoluir com lesões hipofaringe, glote, base de língua, e isso vai levar a longo prazo dificuldade de deglutição e pode levar a sintomas respiratórios também. Mas a complicação principal, a complicação que acaba impactando mais esses pacientes são as estenoses, principalmente estenoses esofágicas. É a complicação tardia mais frequente, até 1/3 dos pacientes vão ter estenoses. A formação de estenose se correlaciona com a profundidade da lesão. Lembra que eu falei aqueles RH2B em diante, ele tem uma chance muito maior de fazer estenose. Geralmente, elas ocorrem a partir de 2 meses. No entanto, a gente pode ter estenose surgindo de forma mais precoce, com 3 semanas,
e até estenose surgindo de forma mais tardia, anos depois da ingestão. O principal quadro clínico é disfagia, e essa disfagia pode ser tanto pela estenose, mas também pode ser agravada pelo distúrbio de motilidade esofágica pela lesão. E as estenoses podem ser de vários tipos, elas podem ser únicas, elas podem ser múltiplas. Então, você pode ter uma área só de estenose, ou você pode ter várias áreas de estenoses. Você pode ter estenoses longas, estenoses mais extensas, estenoses mais curtas. Então, você pode ter estenose com formação de pseudodivertículo, então 2 áreas de estenose, entre elas a gente tem uma formação pseudodiverticular. Então, a gente pode ter uma ampla gama de apresentação. Foram estudadas várias substâncias para tentar prevenir a formação de estenose. De forma geral, nada mostrou um benefício maior, exceto em crianças com lesão Zargar 2B, em que o uso de metilprednisolona venosa por 3 dias mostrou algum benefício na formação de estenoses. Nos adultos, nada mostrou benefício. E nas crianças com outros graus de lesão também não. E aí, a principal área de estenose é o esôfago, realmente. A estenose gástrica, ela já é mais infrequente, até porque a câmara gástrica ela é maior, então é mais difícil da gente ter uma formação de estenose. A gente vai pensar em estenose gástrica como queixa quando o paciente tem saciedade precoce e vômitos pós-prandiais. Quando acontece estenose esofágica, a maioria das vezes é uma estenose em antro, justamente por conta, lembra daquela fisiopatologia que eu falei lá atrás, né? Que a gente tem o piloroespasmo e o ácido ele fica mais tempo depositado na região do antro, então aquela região ela é mais lesada, então quando acontece estenose, geralmente é ali, mas podem ocorrer outras formas de estenose também, como estenose em ampulheta ou estenose difusa. E o tratamento vai ser com dilatação com balão, ou então pode ser um tratamento cirúrgico com bypass cirúrgico. Do ponto de vista da estenose principal, que é a estenose esofágica, o tratamento de primeira linha é a dilatação endoscópica. O objetivo é melhorar os sintomas, melhorar a queixa de disfagia e permitir que o paciente se alimente. A dilatação, você deve esperar o paciente 3 a 6 semanas depois da ingestão do cáustico para poder iniciar as sessões de dilatação, porque antes disso o esôfago ainda está muito friável, então o risco de perfuração é maior. E as dilatações podem ser feitas com as velas de Savary ou então com balão. Aqui é uma fotinha só para vocês verem. As velas de Savary são como se fossem os canudos mesmo, os canos, que tem vários calibres. Então, a gente tem Savary de calibres diferentes, a gente vai passando. Então, cada sessão a gente geralmente passa 3 velas, né? Para ir dilatando. Então, a gente passa a primeira vela, ela dilata um pouquinho, aí passa a segunda vela um pouquinho mais calibrosa para poder dilatar mais um pouquinho, e passa a terceira vela um pouquinho mais calibrosa para dilatar mais um pouquinho ainda. E aí, na sessão seguinte, a gente passa o endoscópio primeiro, estima mais ou menos qual é o tamanho da vela que a gente vai conseguir passar e vai passando essas velas de Savary para ir abrindo esse esôfago. Outra forma de dilatar é com balão, é essa foto de baixo. O balão ele é transparente, então a gente chega lá, insufla e vai vendo esse balão lacerar, fazer essa laceração superficial da mucosa, e aí você vai abrindo também o esôfago. Nas estenoses cáusticas, as taxas de perfuração durante a dilatação endoscópica são maiores do que a dilatação por outras etiologias. As perfurações podem ocorrer em 4% e até 17% dos pacientes. No entanto, ainda assim, é o procedimento de escolha. Os intervalos entre as dilatações devem ser entre 1 a 3 semanas, esperar de 1 a 3 semanas entre as sessões de dilatação. Em média, os pacientes vão precisar de 3 a 5 sessões de dilatação para você ter uma resposta, uma melhora sintomática significativa. E quando a gente tem uma falha, o paciente já fez 5 a 7 sessões e não teve boa resposta, avaliar o tratamento cirúrgico, ponderar, de qualquer forma, também o status performance do paciente, a experiência da equipe antes de submeter esse paciente a um procedimento cirúrgico, sendo que isso principalmente em adultos. Em crianças, você pode tentar mais sessões de dilatação para tentar retardar o máximo possível a abordagem cirúrgica. As dilatações elas costumam ser efetivas em 50% dos pacientes. Geralmente, as dilatações por outras causas de estenose são mais efetivas do que isso. Além de ter maiores taxas de perfuração, as estenoses por cáusticos também têm um pouco menor de resposta ao tratamento, mas ainda assim a principal escolha de tratamento é a dilatação.
O uso de próteses esofágicas, de estente esofágico para prevenir recidiva ainda não é validado, é algo que foi aventado, mas é algo que pode se avaliar a longo prazo, a gente ainda não tem estudo indicando. Quando a gente tem pacientes que a gente vê entre uma sessão e outra que a resposta não foi tão boa, você pode realizar a injeção de corticoide intralesional, então vai lá com o cateter injetor na endoscopia, injeta corticoide naquela região para tentar aumentar a ação da dilatação. Quando a injeção de corticoide, a dilatação pura não tem tão boa resposta, você pode também tentar a injeção de mitomicina, principalmente para estenoses complexas. E os pacientes que não têm boa resposta, vocês vão cair no tratamento cirúrgico. Quando você indicar tratamento cirúrgico, esperar pelo menos 6 meses após a ingestão do cáustico. E você pode ter, quando você não tem lesão gástrica importante, você pode fazer a cirurgia com reconstrução, puxando só o esôfago para cima, o estômago para cima. Mas quando você tem lesão gástrica importante, você pode fazer também uma interposição com alça de colo. Outra complicação que a gente tem é o surgimento de neoplasia de esôfago, o carcinoma escamoso de esôfago. O carcinoma escamoso de esôfago ele é de 1.000 a 3.000 vezes maior nos pacientes vítimas de injeções cáusticas do que na população geral. 30% dos pacientes vão evoluir com malignidade. No entanto, eles têm um prognóstico melhor do que o carcinoma escamoso por outras etiologias. Eles também têm melhor resposta à cirurgia e melhor resposta à radioterapia. O paciente vítima de injeção de cáustico, ele pode demorar até 40 anos para evoluir com tumor, então isso é algo que ainda pode demorar um tempo para aparecer. Essa associação com câncer de esôfago é bem estabelecida, a associação com câncer gástrico já é menos estabelecida, e os pacientes que são vítimas de intoxicações por cáustico, eles devem ser acompanhados com endoscopia a cada 2, 3 anos, justamente por conta desse risco, para permitir um diagnóstico mais precoce e um tratamento melhor. Prontinho, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Eu estou aberta para dúvidas, para questionamentos, para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigado, doutora Cláudia, pela palestra, muito esclarecedora, bastante informações muito importantes. O pessoal já foi colocando aqui as dúvidas no chat, tá? Vou fazendo a leitura conforme vier aparecendo. Doutora Zária Santiago, ela pergunta, bom dia. Em relação aos acidentes com pilha-palito, temos muitos acidentes com crianças que mastigam e ingerem o líquido. Qual a sua experiência com relação a esses casos? Pronto. A pilha-palito, ela não tem os mesmos riscos da bateria de relógio, não. Ou seja, o conteúdo dela, apesar de a gente ter um conteúdo alcalino, ele costuma causar menos lesão em trato gastrointestinal. Então, geralmente a gente não tem essas complicações todas. Quando a gente tem impactação, se ele ficar impactado em esôfago ou estômago, você tem indicação de retirada endoscópica dessa pilha. Se não, se ele descer, você pode acompanhar com o exame de imagem, com o raio-x, por exemplo, para confirmar que houve a eliminação dessa pilha. Mas a gente não costuma ter essas lesões tão graves como a gente tem, por exemplo, com as baterias de relógio. O doutor Eduardo Almeida, em paciente com ingesta de baterias circulares, em que não é possível a remoção endoscópica, devo realizar endoscopia para avaliar lesões no trato digestivo? Vai depender também da sintomatologia. Porque geralmente ela vai causar lesões em esôfago e em estômago quando ela fica impactada, ela fica parada naquela região. Então, se ela impactou o esôfago em algum momento, ou se ela impactou no estômago em algum momento, você tem que fazer endoscopia para avaliar. Se não tivesse impactação, se ela só descer, aí a gente vai ficar acompanhando com sintomatologia e pode acompanhar com exame de imagem para eliminação, sabendo que se o paciente tiver dor ou qualquer sinal de irritação peritoneal, é um paciente cirúrgico. Se não for não tiver mais em região que você consiga alcançar por endoscopia. A doutora Natália Nascimento diz, e sobre o uso de corticoterapia na abordagem inicial? Aumenta mesmo o risco de perfuração? Ótima aula, muito obrigado. Obrigada, Natália. Então, o que a gente tem hoje de literatura mesmo, validando o uso de corticoide, é só para pacientes crianças com ZH2B. Criança com ZH2B, o uso de metilprednisolona por 3 dias reduz a formação de estenose. Nas outras populações, a gente não tem nenhuma validade de literatura mostrando o benefício do uso de corticoide. Os inibidores, eu vi que Eduardo perguntou dos inibidores de bomba, também aproveitando esse gancho, né?
Os inibidores de bomba também a gente não tem de literatura mostrando um benefício em redução de estenoses e redução de complicações a longo prazo. No entanto, quando a gente pensa em queimadura de trato gastrointestinal, quando a gente pensa em pacientes com queimadura de trato gastrointestinal, a gente vai pensar como a gente pensa em pacientes com queimadura também de pele, grandes queimados. Nesses pacientes, a gente tem indicação de uso de inibidor de bomba, não para reduzir a lesão por conta do cáustico, mas pelo risco de lesão aguda de mucosa gástrica. Pacientes vítimas de queimadura podem fazer lesão aguda de mucosa gástrica, então a gente tem indicação de corticoide em dose profilática para poder prevenir esse tipo de lesão nesses pacientes. Excelente. Acho que parte da pergunta depois você respondeu o Eduardo, né? E o doutor Oswaldo Santana fez algumas perguntas. Acho que as duas primeiras você acabou respondendo, mas a terceira aqui. E os procinéticos seriam contraindicados? Assim, eu não vi nenhuma revisão de literatura nem falando de estar indicado nem contraindicado. Eu acho que poderia ser algo interessante para o paciente, porque assim, um problema que a gente tem muito é quando a lesão, quando a substância ela volta, né? Então você acaba aumentando o grau de lesão esofágica pelo retorno. Então a gente poderia deixar o procinético como uma tentativa de reduzir a regurgitação, reduzir refluxo, mas assim, eu não vi nada de validação de literatura que justifique a gente colocar para todos os pacientes, não. Dr. Gabriel Peixoto coloca, então, quais as indicações da endoscopia de urgência com cáusticos? pHs extremos, alta quantidade, sintomas de gravidade? Pronto, eu até botei um slidezinho sobre isso. Então, se o paciente chegou assintomático, com que ingeriu uma pequena quantidade de uma substância com que a gente sabe que não é pH extremo, então que o pH é maior do que 2 e menor que 11,5, 12. Esses pacientes não vão precisar de endoscopia, são pacientes que a gente pode dar alta, ou então, no caso de criança, a gente mantém a observação e ficando assintomático, dá alta. Quando eu tenho um paciente que ingeriu uma quantidade maior, que tem sintoma, ou que ingeriu uma substância de alto risco, com pH, que eu sei que é um pH que tem um risco maior associado, esses pacientes necessariamente têm que ser submetidos à endoscopia. Ou qualquer um dos três, ou sintoma, ou pH menor do que 2, maior que 11,5, ou volume, ou um grande volume. Qualquer um desses três critérios, você tem indicação de endoscopia. Eduardo parabeniza, excelente aula, parabéns, Cláudia. Juscelina, o Juscelina aqui na área, parabéns, Cláudia. Eduardo. Excelente apresentação, doutor Gabriel também, parabéns pela aula, excelente. Mais um momento toxicológico de excelente, parabéns, Cláudia. Então, pessoal, agradecendo aqui, Cláudia, você pela... Obrigada, gente. Vamos ver que o Oswaldo e o doutor Eduardo estão digitando também aqui para a gente... Alguma medida, doutor Eduardo Almeida, alguma medida para a identificação de substância desconhecida, uso indicado de pH? Eu não vi isso de literatura, mas assim, você saber o pH da substância que você está ingerindo é muito importante. Inclusive, o que é recomendado é que você procure qual é a substância e vá na bula do produto procurar qual é o pH daquele produto. Então, saber o pH é muito importante. Eu acho que essa ideia do indicador de pH é uma boa, porque se você tiver com a substância na mão e você conseguir colocar um indicador de pH e saber o pH, isso é uma informação que vai acrescentar muito para a gente. Então, o que tem de literatura hoje é a gente procurar qual é a substância e procurar o pH daquela substância, porque isso vai ajudar muito na conduta. Camila, acho que seu microfone está desligado. Opa, obrigado. Eu desvio para não atrapalhar você responder. Doutor Oswaldo, ótima apresentação, Claudinha, abraços. O Eduardo novamente coloca fitas de indicação de pH, né, nessa tentativa de saber o pH da substância. Uma ideia boa. Eu não vi isso de literatura, mas acho que uma ideia muito boa. Excelente. A Maria Lúcia Ferreira, doutora. Excelente aula, obrigada. A doutora Andréia Alves está digitando aqui. Excelente, a doutora Andréia Alves, excelente aula, parabéns, Cláudia. Foi mesmo, muito bom, muito esclarecedora, trouxe bastante informação nova, acho que eu tinha bastante dificuldade na questão dos cáusticos e agora muitas das minhas dúvidas que eu tinha foram esclarecidas. Indicação de endoscopia, agora a questão da tomografia, que você coloca a posição dela, o motivo, muito bom mesmo. Cláudia, obrigada. Mais alguma colocação que você gostaria de fazer?
acho que a gente conseguiu discutir bem o tema, né? Um tema bem interessante, assim, um tema que é um overlap das minhas duas coisas, das minhas duas áreas, né? Da toxicologia e da gastroenterologia. Então, acaba que é um tema que eu vejo das duas formas. Os pacientes que internam para a gente na gastro e os pacientes que entram em contato com o Ciatox. E é um tema que a gente vê bastante. Muito, muito, muito. Nossa, quando você chega só da cáustica lá, aqueles produtos caseiros que as famílias fazem, né? Deixa lá, a criancinha vai lá e toma aquele negócio. Ai, é horrível. Mais alguém, pessoal, aqui dos participantes? Tem alguma colocação a mais? Eu gostaria de agradecer a doutora Cláudia novamente pela sua disponibilidade, por transmitir todo esse conhecimento nosso. Cláudia, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigada pelo convite. Informo a todos que no dia 1º de novembro, né, nós temos a doutora Angélica Augusta falando sobre a exposição a raticidas, qual a conduta a ser realizada, também uma temática bem frequente aí do Ciatox. Doutora Cláudia, obrigado. Ótima licença maternidade, mais 2 meses para você curtir aí a sua filha. E, novamente, um excelente fim de semana para todo mundo. Muito obrigada, gente. Prontinho. Tchau, obrigado. Ô, Mário, obrigado aí pela